Ano, tudo bem? Estamos voltando, não é mesmo? O período não está fácil, mas nós precisamos dar continuidade às nossas atividades. Para tanto, vamos relembrar alguns conteúdos que são super importantes para o estudo da genética. Conteúdo este contido nos capítulos 1, 2 e 3 do livro didático de vocês. Esta semana nós vamos relembrar a célula. Não tem como a gente estudar genética se a gente não conhece célula, especialmente o núcleo, que é onde vão estar aí os cromossomos, que contêm os genes e o material genético, né? Na próxima semana, nós vamos revisar divisão celular, mitose e meiose. Não tem também como estudar genética se a gente não tem noção de divisão celular, ok? Ao final de cada conteúdo desse, vocês vão fazer atividades, vocês vão responder a exercícios, né? E eu vou estar aqui no grupo para justamente dar o suporte e tirar as dúvidas que, caso vocês tenham, né, sobre os assuntos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sei que é um momento realmente muito difícil, né, mas a gente não pode deixar se abater. O vírus existe, a doença existe, mas a gente tem que ter fé, acreditar em Deus, confiar, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Um forte abraço a todos. Eu sou a professora Marciene Dantas. Bom, gente, vamos começar com a célula, né? A célula é a unidade morfofuncional do ser vivo. É a unidade básica do ser vivo. Mas como assim morfofuncional? Ou seja, que dá forma e funcionamento ao organismo. Morfo vem de morfologia, né? O estudo da célula teve início com a construção de aparelhos com lentes de aumento dos objetos. E Robert Hooke, ele foi considerado aí o pai da citologia, porque já no século XVII ele construiu um microscópio rudimentar com 2 lentes e aí observou pedaços, né, fatias de cortiça, onde ele pôde ver estruturas, cavidades que deu o nome de célula. Na verdade, naquela época, Robert Hooke estava observando blocos hexagonais que são paredes celulares de células vegetais. Aqui nós temos um microscópio óptico, né, que emite feixes de luz. Logo acima a gente tem aí a objetiva ocular, é onde a gente, né, vai observar aí o objeto. Essa lente ocular, ela serve para ampliar a imagem dada pela objetiva. Essa objetiva ocular, ela é suportada aí pelo tubo ou canhão. Mais abaixo nós temos o revólver. Esse revólver, ele suporta as objetivas que vão apontar justamente para o objeto que está em estudo. Cada objetiva dessa tem um aumento. Essas objetivas, essas lentes, elas servem para ampliar a imagem do objeto também a ser observado. Então, assim, cada objetiva dessa vai ter um aumento que vai aumentar, vai ampliar ainda mais o tamanho do objeto. Esse objeto ele vai estar sobre essa platina, que é uma bandeja, e vai estar preso por pinças, né? Essas pinças, elas vão nos ajudar a justamente movimentar o objeto em estudo, que é uma preparação que geralmente vai estar ali em lâmina, tá bom? Do lado aqui nós temos 2 parafusos, o parafuso macrométrico e o micrométrico, que vão nos ajudar aí a focar a imagem, o objeto em estudo. Embaixo da platina tem aí o diafragma, que regula a intensidade da luz que atinge o objeto a ser observado. E embaixo, né, do diafragma tem aí o espelho e a lâmpada, que tem a função de iluminar a preparação. E logo aqui na base nós temos o pé do microscópio. Esse aqui já é um microscópio eletrônico, né? Ele não emite feixes de luz, ele emite feixes de elétrons e possui um potencial de aumento superior ao microscópio óptico. É um microscópio assim bem caro, né? E ele permite que a gente visualize com mais nitidez, com mais precisão as estruturas. Foi através do microscópio eletrônico que a gente pôde aí conhecer as estruturas celulares e muito mais. Bom, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por célula, com exceção dos vírus. Os vírus, eles não são formados por células, já que a gente está aí, né, nessa pandemia por conta desse coronavírus,
né? O vírus, ele não é formado por célula. O vírus é formado por proteína e material genético. No caso do coronavírus, esse material genético é o RNA. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, ok? Bom, então, de acordo com essa teoria celular, né, como todo ser vivo é formado por célula, com exceção dos vírus, nós temos aí dois grupos. Os grupos de organismos unicelulares e o grupo de organismos pluricelulares. Quando a gente considera os organismos pluricelulares, a gente entende aí que é um conjunto de células, né, com forma e funções semelhantes e também a mesma origem embrionária vai formar aí os tecidos. Esses tecidos, né, os mais diferentes tecidos vão se organizar em órgãos, né, que vão formar sistemas e organismos. É o que a gente chama de níveis de organização. Porém, nem todo organismo pluricelular vai formar tecidos, ok? Aí, como exemplo, nós temos as esponjas marinhas, que são os animais mais primitivos que existem, né? As esponjas marinhas, apesar de elas serem pluricelulares, elas não formam tecido, apesar de ter aí várias células, mas não formam tecidos, ok? De acordo com a organização estrutural, existem dois tipos básicos de células: as células procariotas ou procarióticas e as células eucariotas ou eucarióticas, né? As células procarióticas são aquelas mais simples. O termo pro aí é primeiro, né? Primitivo. Então aí são células simples que não apresentam um envoltório nuclear ali envolvendo material genético, que no caso aqui da célula bacteriana é um DNA, e também não apresenta organóides membranosos, né? Apresenta apenas como organela citoplasmática os ribossomos, que sintetizam proteína. Então, são células bem simples. Já as células eucarióticas são células mais complexas, apresentam aí um envoltório nuclear, que é a carioteca, ou seja, é um envelope nuclear, organiza o material genético, né? E além disso apresenta organóides membranosos, né? Ocorre aí um sistema interno de membranas. Bom, então essas seriam as diferenças básicas entre as células procarióticas e as células eucarióticas, que como exemplo eu coloquei aí uma célula animal. E aí, falando de célula animal, vamos pegar como exemplo para a gente estudar de uma forma mais, um pouco minuciosa, né, as suas partes, as suas estruturas básicas. E aí nós temos a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, gente, é a película que envolve a célula e separa o meio intracelular do meio extracelular. Além dela fazer esta função, ela também é seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Então, membrana plasmática, ela tem aí essas funções, né? Além de outras que vocês vão conhecer lá no ensino médio. O citoplasma é um fluido gelatinoso. Quando a gente vai fazer prática de célula, a gente sempre pede para o aluno trazer o gel de cabelo. É mais ou menos aquela consistência. Então, o citoplasma apresenta aquele fluido gelatinoso onde estão ali submersas as organelas citoplasmáticas, que são várias. Aqui a gente estuda algumas como os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, a mitocôndria e os lisossomos. Bom, aqui nós temos a figura de uma célula animal, onde a gente pode perceber aqui a membrana plasmática, que é uma película super fina, formada aí por lipídios e proteínas, também pode conter aí um carboidrato, né? E delimita a célula, ok? Como eu disse, separa o meio intracelular do meio extracelular. Internamente, o citoplasma, onde estão submersas aí as organelas citoplasmáticas e o núcleo, né? Formado aí pela carioteca e outras estruturas que nós vamos ver lá na frente. Bom, vamos conhecer agora as organelas que eu já mencionei para vocês, né? Essas organelas são estruturas que estão no citoplasma e que apresentam funções específicas, né? Os ribossomos, por exemplo, são responsáveis pela síntese de proteínas. Esses ribossomos, eles são encontrados tanto em células procarióticas como em células eucarióticas, ok?
porque eles não apresentam membrana, então são também estruturas simples. Mas eles são importantes, porque o nosso organismo, as células precisam de proteínas. Existem vários tipos de proteínas. Se a gente for analisar, existem as proteínas estruturais, como as proteínas da nossa pele, colágeno, elastina, né? A queratina aí das nossas unhas, do nosso cabelo, as proteínas de defesa, como os anticorpos, por exemplo, né? Se a gente aí for lembrar dos anticorpos, os anticorpos, eles são formados no nosso organismo quando agentes infecciosos penetram nele. E aí o nosso sistema imunológico passa a desenvolver esses anticorpos para combater, são proteínas de defesa. Os hormônios também são proteínas, então o nosso organismo está sempre produzindo proteínas para as mais variadas funções, né? Esses ribossomos, eles acontecem isolados no citoplasma ou eles podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático, especialmente o retículo endoplasmático rugoso, que nós vamos conhecer. O retículo endoplasmático é formado por um sistema de membranas intracelulares, e ele pode ser de dois tipos. O retículo endoplasmático liso, né, que é esse que a gente está vendo aí, em destaque na figura, ele tem a função de transporte e armazenamento de substâncias, além de sintetizar lipídios. E o que são lipídios? Gorduras, óleos e ceras. Essa oleosidade da nossa pele, né, a cerinha aqui do nosso vidro, são produzidos por lipídios, que estão lá nas nossas células, né? E eles são assim, tubulares, eles não apresentam ribossomos aderidos à membrana, por isso o nome retículo endoplasmático liso. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele é formado por um sistema de vesículas, que a gente vê aí, né, meio que achatadinho, e é responsável pela síntese de proteína, assim como os ribossomos. Por quê? Porque a gente tá vendo esses pontinhos aí em cima, esses pontinhos são justamente os ribossomos, né? Que, gente, para vocês terem uma ideia da importância dos ribossomos, o RNA, né, que é um ácido nucleico, né, esse RNA é o ácido ribonucleico, ele é formado a partir do DNA. E essa formação, essa síntese de RNA acontece lá no núcleo. E existe um tipo de RNA que é formado, que é o RNA ribossômico. Olha só para vocês entenderem a importância. Esse RNA ribossômico, ele é sintetizado no núcleo e passa para o citoplasma para formar os ribossomos. Olha como é interessante isso. Complexo golgiense é outra organela citoplasmática membranosa, ou seja, porque ele tem um sistema de membranas, tá ok? É uma organela composta por sacos achatados e por vesículas do retículo endoplasmático liso. Então, a gente observa aqui a estrutura no canto aqui do retículo do complexo golgiense e as funções dele são as mais variadas. A principal delas é a secreção celular. O que é isso, professora? Secreção celular é a eliminação de substâncias, é o que nós chamamos também de defecação celular, né? Através dessas vesículas, o complexo golgiense elimina as substâncias que a célula não aproveita, outras quaisquer, né, para fora da célula, ok? Além dessa função, o complexo golgiense também tem a função de formar o acrossoma do espermatozoide. O que é isso? O acrossoma do espermatozoide. Olha só, gente, o espermatozoide é o gameta masculino. E ele é formado por 3 partes. A cabeça, a peça intermediária e o flagelo, que bate, né, para a movimentação do espermatozoide. Bom, na cabeça existe uma estrutura na ponta da cabeça que é justamente esse acrossoma. Esse acrossoma, ele contém enzimas digestivas e ele é formado a partir do complexo golgiense. Poxa, professora, como assim? É muito simples, existe uma relação entre as organelas. O retículo endoplasmático rugoso, que contém os ribossomos aderidos à sua membrana, ele sintetiza proteína. Essas proteínas, elas também podem ser enzimas. Essas enzimas, elas são englobadas por essas vesículas que brotam aí das bordas do complexo golgiense. No que elas são englobadas, né, forma aí já o que nós chamamos de lisossomo primário. Esses lisossomos, se eles se fusionarem, se eles se unirem uns aos outros, vai formar justamente o acrossoma do espermatozoide. Olha só que coisa interessante, não é? Então,
Esse acrossoma aí no espermatozoide é importante porque essas enzimas digestivas vão justamente corroer ali a membrana do ovócito, ou que nós conhecemos também como óvulo, para que ocorra o processo de fecundação, tá bom? Então, assim, a nossa célula é muito mais complexa, o nosso organismo é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E tudo funcionando na sua perfeita harmonia, até que ocorra algo que desorganize e desequilibre isso aí, né? Os lisossomos, né, são bolsas cheias de grande número de pequenos grânulos, que são agregados proteicos de enzimas hidrolíticas, que são as enzimas digestivas, foi o que eu falei para vocês, né? Essas enzimas digestivas são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso e englobadas, entendeu? Englobadas pelas vesículas que brotam ali das bordas do complexo golgiense, e aí formam os lisossomos. Olha que interessante, não é? E as mitocôndrias? As mitocôndrias são estruturas, organelas citoplasmáticas responsáveis pela respiração celular. Quando a gente fala em respiração celular, a gente está falando em produção de energia. Tá ok, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu vou resumir aqui de uma forma bem rápida para que vocês entendam. Quando a gente come, a gente está ingerindo aí, né, nutrientes. Dentre esses nutrientes, a gente está ingerindo carboidrato, né, moléculas de glicose. Essa glicose, ela vai, né, atingir até o intestino delgado, né, do nosso tubo digestório, e aí vai passar para a corrente sanguínea e vai chegar até a célula. Na célula vai se encontrar lá com o oxigênio. E aí, essa glicose vai ser quebrada na presença de oxigênio para produzir energia para a gente. Por isso que a gente respira e por isso que a gente se alimenta, para produzir energia para nós, tá bom? Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, ou seja, produção de energia. E elas têm DNA próprio, né? Ou seja, o nosso DNA que tem nas nossas células não é só o DNA nuclear, existe o DNA de estruturas citoplasmáticas também, né, que é de origem materna, tá bom? O DNA do nosso núcleo é de origem materna e paterna, né? Vem aí cromossomos do nosso pai, vem cromossomos da nossa mãe, e aí formam as nossas características genéticas. Mas estruturas citoplasmáticas também podem ter o seu DNA próprio, no caso aí da mitocôndria, tá bom? Numa célula vegetal, existem aí algumas estruturas que são os cloroplastos. Esses cloroplastos são extremamente importantes. Não tem na célula animal, mas tem na célula vegetal, né? São responsáveis pelo processo de fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Lá do sexto ano vocês vêm estudando isso, né? Na fotossíntese, a planta absorve água, sais minerais do solo, gás carbônico do ar atmosférico e na presença de luz produz glicose, oxigênio e água. Essa glicose é o carboidrato, é fonte de energia para a planta. Então, por isso que a gente costuma dizer que a planta produz seu próprio alimento. O próprio alimento dela é essa glicose. Então, a planta produz seu próprio alimento, a planta produz seu próprio oxigênio, porque ela respira também, tem mitocôndria e produz energia, tá certo, gente? E aí, além de produzir o alimento para ela e o oxigênio para ela, ela produz para os outros seres que não têm capacidade de realizar esse processo fotossintético, não é verdade? Então, nesses cloroplastos existe aí o que nós chamamos de clorofila. Essa clorofila é o pigmento verde que justamente absorve a luz solar para que ocorra o processo fotossintético, tá bom? Além dos cloroplastos, a célula vegetal também tem o vacúolo central, ou que nós chamamos de grande vacúolo vegetal. O que é esse vacúolo, né? Qual a função dele? Ele tem a função de controle osmótico. Como assim? O que é isso, né? O controle osmótico é o controle da quantidade de água dentro da célula, tá bom? Então, o vacúolo central realiza essa atividade. E aqui nós temos uma visão geral da célula vegetal, onde externamente nós temos a parede celular, que ela é hexagonal, né? Como a gente viu lá de Robert Hooke, né? Internamente, coladinho à parede celular, tem-se a membrana plasmática. Internamente, tem o fluido gelatinoso, que é o citoplasma, onde tem todas essas estruturas aí submersas, né? As organelas citoplasmáticas, o núcleo ali com sua carioteca e outras estruturas que nós vamos conhecer. Bom, e aí vamos entrar no núcleo. A partir de agora, vocês têm que prestar bastante atenção, porque
Porque o conteúdo do núcleo é o que a gente mais estuda lá em genética, tá bom? E o que é o núcleo, gente? O núcleo é o centro de controle da célula. E aí nós temos a estrutura de um núcleo celular, onde temos a carioteca, que contém os porozinhos, né? Por onde aí sai o RNA, que é produzido nesse nucleolo, aí nessa estrutura, essa região mais escura aí do núcleo, né? E aí sai pelos poros, tá bom? Além da carioteca, né, dos poros nucleares e do nucleolo, que é a estrutura escura, tem-se aí o nucleoplasma, que é semelhante ao citoplasma, a consistência meio que gelatinosa, né? E a cromatina e os cromossomos, tá ok? Os cromossomos são justamente as estruturas que contêm aí o nosso material genético. Então vamos analisar aí cada um desses, tá bom? O nucleoplasma, também chamado de cariolinfa, é um líquido onde estão mergulhados os cromossomos e as estruturas que formam o nucleolo. O nucleolo é a massa densa e arredondada, não delimitada por membrana e mergulhada no nucleoplasma. É região de intensa síntese de ácido ribonucleico ribossômico, ou seja, o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico associa-se a proteínas formando ribonucleoproteínas que comporão os ribossomos. Na verdade, esse RNA ribossômico ele é sintetizado a partir do DNA, sai pelos poros da carioteca e lá no citoplasma vai formar os ribossomos que vão sintetizar proteínas. A cromatina, gente, é o conjunto de filamentos dispersos no citoplasma. Essa cromatina é o mesmo cromossomo, só que ela se torna cromossomo quando a célula vai se dividir e aí essa cromatina ela começa a se condensar. Quando ela se condensa, ela forma o cromossomo. Vocês imaginem aí o leite tirado da vaca, leite normal, né? Da caixa ali, leite de caixa, e o leite condensado. Pronto. É a mesma coisa. O leite seria a cromatina e o cromossomo seria o leite condensado. É a condensação, ele se torna mais grosso, entendeu? Então, o cromossomo é a cromatina condensada. Então, esses cromossomos são estruturas formadas por DNA e proteína, especialmente proteínas do tipo histona. Esse DNA, ele constitui os genes que são as unidades hereditárias, que controlam a síntese de proteína e todo o funcionamento da célula. São visíveis ao microscópio óptico, esses cromossomos, durante a divisão celular, né? Porque sofrem aí a condensação, eles se tornam mais grossos. Beleza? Tranquilo, né? Bom, esses cromossomos, eles ocorrem aos pares. É o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos que ocorrem aos pares, são semelhantes e possuem os genes para as mesmas características. Como assim, Marcina? Eu não estou entendendo. Bom, no núcleo tem a carioteca, o nucleolo, o nucleoplasma e ali a cromatina. Essa cromatina, quando se condensa, forma o cromossomo. Então, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, sendo em estágios diferentes da célula. Quando a célula vai se dividir, essa cromatina se condensa e forma o cromossomo. Esse cromossomo contém o DNA, né? E esse DNA constitui o nosso gene, que são as unidades hereditárias. Os cromossomos que existem na célula, eles acontecem aos pares. Por que acontecem aos pares? Porque as nossas características são definidas por pares de genes, que devem estar na mesma posição em cromossomos homólogos. A posição que os genes estão em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos que ocorrem aos pares, essa posição é chamada de locus gene, é o local do gene, é a casa do gene. Então, os cromossomos homólogos, eles ocorrem aos pares, são semelhantes e carregam os genes para as mesmas características. Vamos pegar aqui como exemplo a espécie humana. A espécie humana, todas as células da espécie humana apresentam 46 cromossomos. Se eu disse a vocês que os nossos cromossomos ocorrem aos pares, então nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Deu para entender até aí, né? Essas células que apresentam
os pares de cromossomos homólogos são chamados de diploide, ó, dois, par. Então, é fácil de entender, tá bom? Essas células que apresentam os pares de cromossomos e são diploides são chamadas de células somáticas. Então, todas as células do nosso corpo são células somáticas, pois apresentam pares de cromossomos homólogos e são diploides, com exceção das células gaméticas, ou seja, dos nossos gametas. No caso do homem, o espermatozoide, no caso da mulher, o ovócito, ou o que nós conhecemos popularmente como óvulo. Essas células apresentam apenas 23 cromossomos. Não tem o par de cromossomo? Então, quando vai formar os gametas, esse par de cromossomos se separa. E aí, no que tinha 23 pares, cada 23 cromossomos, né, vai para uma célula gamética, vai para um gameta. E aí não vão os 23 pares, vão 23 cromossomos. Os pares se separam e vão 23 cromossomos para um gameta e 23 para outro, ok? E essas células recebem um nome aí, elas são haploides, porque elas não têm os pares, só tem um lote de cromossomos, só tem a metade do número de cromossomos da espécie. Então, células diploides são células que possuem cromossomos aos pares. Células haploides possuem um cromossomo de cada par de homólogos. Só são os gametas, tá bom? Os cromossomos também podem ser autossomos ou cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos são presentes tanto em células masculinas como em células femininas. Como assim, professora? Não estou entendendo. Os cromossomos autossômicos, eles definem a característica daquela espécie, independente se é masculino ou feminino, se é macho ou se é fêmea. Já os cromossomos sexuais definem o sexo, ou masculino ou feminino, ok? Então aqui nós temos o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos da espécie humana. Então aqui nós temos os 23 pares, percebam que eles estão aos pares dos cromossomos, olha só. E aí nós temos os 23 pares. 22 pares são de cromossomos autossômicos, que definem as características da espécie. E um par é de cromossomo sexual, que aí, quando esse par apresenta os cromossomos iguais, define o sexo feminino, aqui de rosa, o símbolozinho da cruz, né? E quando esse par é diferente, né, os cromossomos são diferentes, define aí o sexo masculino, de azulzinho aqui. Alguém poderia até observar assim, professora, o cariótipo presente nesse slide está diferente do slide anterior. Olha só, está diferente, né? Aqui a gente está vendo os pares, mas aqui parece que esses pares estão duplicados. E, gente, é isso mesmo. Toda vez que a célula vai se dividir, né, a célula duplica o seu material genético. Raciocina comigo. Tem 23 pares, né, de cromossomos. A célula vai se dividir. É como se ela fizesse cópias dos seus cromossomos. Ela ainda continua com os 23 pares, entende? Só que ela fez cópia. E aí, quando a célula se divide, vai os originais para uma célula e as cópias para outra. Só que são cópias perfeitas. Entende? Por isso que a célula se divide e ela se divide com o mesmo número de cromossomos. No caso de um tipo celular chamado mitose, que nós vamos ver lá na próxima semana, tá bom? Mas toda vez que a célula vai se dividir, independente da divisão celular, ela duplica o seu material genético. Então, a partir desse slide aqui, nós vamos ver da célula ao organismo. Como assim? A gente viu que os gametas, né, apresentam a metade de cromossomos da espécie. E tem que ser, raciocinem comigo. O gameta masculino, o espermatozoide, traz 23 cromossomos, né, do pai. O gameta feminino, o ovócito ou óvulo, traz 23 cromossomos da mãe. Quando ocorre o processo de fecundação, que também nós chamamos de fertilização, ocorre a união desses cromossomos. E aí esses 23 cromossomos que vêm do espermatozoide e 23 do óvulo, eles vão se emparelhar. Vão formar os pares, os 23 pares, restabelecendo o número total de cromossomos da espécie.
E aí forma-se o que nós chamamos da célula ovo-zigoto. Todos nós já fomos uma célula ovo-zigoto, né? E aí essa célula ovo-zigoto, ela vai sofrer várias divisões, formando células iguais a ela, até formar uma massa celular. Ok? E aí essa massa celular vai se diferenciar em tecidos diferentes, órgãos diferentes, que vão formar órgãos diferentes, sistemas, até formar um organismo completo. Então é assim que se dá. Por isso que eu disse que para estudar genética, a gente não tem como não dar essa revisada em célula, em divisão celular. Aqui nesse esquema representativo, que vai da fecundação até a anidação, né? Então, a fecundação, que é a união dos gametas, ocorre sempre na tuba uterina. Está aqui, ó, 0 hora ocorre o processo de fecundação. Quando ocorre a fecundação, quando um espermatozoide fecunda o óvulo, né, ocorre aí, forma-se uma zona protetora e nenhum espermatozoide penetra mais. Só um espermatozoide fecunda o óvulo, ou o ovócito. Com 30 horas após a fertilização, a fecundação, a célula ovo-zigoto sofre a sua primeira divisão celular, formando uma célula com o mesmo número de cromossomos. Por isso que eu disse, a célula, toda vez que vai se dividir, ela duplica o seu material genético, tá bom? E aí, dos 23 pares, tem os 23 pares mais as suas cópias. E aí, quando se divide, vem 23 pares para uma célula e 23 pares para outra célula, né? Restabelecendo aí, tem o mesmo número de cromossomos, tá bom? Bom, com 3 dias após a fecundação, já tem aí 8 células. Por quê? Cada célula, ela vai sofrer nova divisão, formando aí, cada uma, 2. Então, a primeira divisão, né, a célula se divide em 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, até formar a massa celular. Essa massa celular, que já aí a gente já entende como o embrião, né, por volta do 5º ao 6º dia, se implanta no útero. E aí é onde vai formar a placenta e vai acontecer todo o desenvolvimento embrionário, né? Essa implantação do embrião no útero é o que nós chamamos de nidação, tá bom? E aí ocorre todo o desenvolvimento, né, embrionário do ser humano. Nesse esquema aqui, nós temos aí um ser humano de 12 semanas de gestação, ou seja, 3 meses, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês durante essa semana. Agora vocês vão fazer o exercício. Eu estou aqui no grupo para tirar as dúvidas nos dias marcados das nossas aulas. E aí a gente vai interagindo, tá bom? Esse conteúdo que eu passei para vocês agora, vocês também podem encontrar em livros de 8º ano, do ano passado, tá bom? Vocês podem encontrar, pesquisem na internet, né? Investiguem. Se vocês quiserem vídeos, eu também posso colocar aqui para vocês. Vocês devem buscar o conhecimento, tá bom? Então, por essa semana é só isso. Um forte abraço e até mais.